E a palavra está no Evangelho de João, capítulo 9. Essa é a palavra que a gente vai ler no dia de hoje. Então, queridos, Evangelho de João, capítulo 9, eu vou ler primeiro a passagem até a parte que nós vamos conversar e depois a gente volta para dar uma dissecada em algumas questões. Cura de um cego de nascença. Ao passar, Jesus viu um homem, cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram, mas é para que nele sejam manifestadas as obras de Deus. Enquanto é dia, temos que realizar as obras daquele que me enviou. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, fez lama com a saliva, aplicou-a sobre os olhos do cego e lhe disse: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo claro. Então, é uma palavra que inicialmente a compreensão é bem clara em relação ao milagre que o Senhor proporcionou àquela pessoa. Mas tem umas chaves bem interessantes. E quando eu comecei a ler essa passagem, começando de novo aqui, ao passar, Jesus viu um homem, cego de nascença. E aqui o Espírito Santo já me falou: esse é você. Você é um cego de nascença. Aí eu falei: mas como assim, Senhor? E o Espírito Santo colocou no meu coração: todos aqueles que não nascem dentro do Evangelho da verdade são cegos de nascença. Todos nós que tivemos o nosso início, de uma certa forma, até cristã, entre aspas, mas totalmente religioso, somos cegos de nascença, porque a gente não podia enxergar a verdade. Então, essa passagem o Senhor está colocando para todos nós, que fomos cegos de nascença. Eu vou usar o exemplo do Dudu, por exemplo. O Dudu não é um cego de nascença, porque ele nasceu na luz da verdade e na luz do Evangelho. Nasceu com os olhos abertos. Diferente de nós, que tivemos que ter os olhos abertos para a verdade. Então, esse cego de nascença aqui somos nós que nascemos dentro de um ambiente que não nos trouxe a verdade, não nos trouxe o verdadeiro Evangelho. Desculpa, deu uma quedinha aqui. Ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Aí ele continua. Seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Essa é uma situação que a gente tem muito, né? Que a gente tem que se desvincular desse tipo de coisa, que é o julgamento. Por exemplo, a gente teve a morte de uma pessoa famosa uns dias atrás, e muitas pessoas já começam a julgar, porque isso, porque aquilo. Aí o outro tem algum problema individual na vida, não, mas esse aí está em pecado, esse aí a família está destruída. Então, muitas vezes, claro que existem, né? E a gente sabe disso, influências demoníacas na vida das pessoas, mas muitas vezes não é assim. Muitas vezes existe uma situação única e simplesmente para que a glória do Senhor seja manifestada. Não tem que ficar procurando culpado, não tem que ficar vasculhando a vida da pessoa,
olhando naquele primeiro olhar e dando aquele julgamento. Não, porque é isso, porque é aquilo. Então, o Senhor conclama a gente aqui a entender que situações acontecem para que a gente possa demonstrar a glória do Senhor. E então aí Jesus continua. Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram, mas é para que neles sejam manifestadas as obras de Deus. E qual é a obra de Deus? Que nós creiamos no Filho. Então, muitas vezes as coisas, Deus permite certas situações para que pessoas sejam alcançadas. A gente pensa muito no nosso eu, né? Mas a gente não compreende que o Senhor, ele vê a nossa situação e muitas vezes ele está olhando as pessoas ao nosso redor e vendo as possibilidades que elas possam ser alcançadas. E aí Jesus continua. Ele fala: enquanto é dia, temos de realizar as obras daquele que me enviou. Pois vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, o meu entendimento dessa passagem, o Senhor está falando assim, enquanto é dia, o Senhor é a própria luz. Então, aqui ele está se referindo, enquanto eu estou aqui, enquanto eu estou junto de vocês, nós temos que realizar as obras que o Pai me pediu. Porque ele sabia o que viria. Então ele fala, vem à noite, quando ninguém pode trabalhar. Não significa que agora a gente não pode fazer obras. Pelo contrário, né? Ele nos chama para fazer obras, a grande comissão e tudo mais. Mas a questão é que ele fala assim, quando ninguém pode trabalhar, se ninguém pode trabalhar, ele está se referindo a ninguém pode beber o cálice que eu vou beber. Ninguém no mundo, em todas as eras e todos os tempos, podia fazer o que Jesus fez. Então ele fala, enquanto eu estou aqui, enquanto a luz está aqui com vocês, a gente tem que realizar as obras. Porque ninguém vai poder fazer aquilo que eu vim fazer no mundo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E daí, tem dois textos só que eu vou ler também, não está aqui nessa passagem, mas só para a gente fixar bem, que Jesus repete mais 2 vezes isso aqui, que está escrito no Evangelho de João, e a próxima é só avançar ali no capítulo 11, versículo 9, que está falando da ressurreição de Lázaro, só para a gente cimentar bem essa passagem. Então, eu vou ali do versículo 8. Seus discípulos disseram-lhe, Rabi, há poucos judeus procuravam apedrejar-te, vai outra vez para lá? Respondeu Jesus. Não são 12 as horas do dia? Se alguém caminha durante o dia, não tropeça. Ou seja, se alguém está em mim, está na luz, não tropeça. Porque vê a luz desse mundo, porque me vê. Mas se alguém caminha à noite, tropeça, porque a luz não está nele. Então, basicamente, ele está dizendo a mesma coisa, né? E tem mais uma passagem que está no capítulo seguinte, 12, capítulo 12, versículo 35. Capítulo 12, versículo 35. Então, Jesus lhes disse, por pouco tempo a luz está entre vós. Caminhai, enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apreendam. Quem caminha nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz para vos tornardes filhos da luz. Isso aí, basicamente, eu acho que era uma passagem bem direcionada para os apóstolos, para que eles compreendessem, né, que ele era a luz. Mas seguindo, que a parte
que me chamou mais atenção. Tendo dito isso, cuspiu na terra, fez lama com a saliva e aplicou-a sobre os olhos do cego e lhe disse: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo claro. E aí, o que eu quero chamar a atenção aqui é para essa situação, porque, claro, que Jesus poderia ter curado instantaneamente, sem a questão material da terra com a saliva, sem fazer a lama. Ele poderia simplesmente ter dito, vai e enxerga. Então, tem algum ensinamento aqui, nessa situação, que nos chama para compreender essa lama, principalmente. Então, lembrando que essa é uma passagem que o Senhor colocou para aqueles que são cegos de nascença, que não conheceram o Evangelho, não conheceram a verdade desde o princípio. Então, aí a gente seguindo aqui, a gente pensa na lama. O que é a lama, né, nessa situação? É a terra misturada com a saliva. Quem é o pó da terra? Somos nós. E a saliva do Senhor representa o quê? A palavra e o Espírito Santo. Ou seja, a terra mais o Espírito Santo de Deus é o molde. E por que o Senhor está falando isso? Quem é a terra com o Espírito Santo? Somos nós, hoje, cujos olhos já foram abertos. E é através desse processo da lama que ele coloca nos olhos, ou seja, para alcançar outra pessoa que é cego de nascença, precisa ter alguém que se disponibilize a ir lá e falar de Jesus para essa pessoa. Então, o processo que o Senhor está usando aqui, intrinsecamente ele está falando o barro, ou seja, aqueles que já estão alcançados junto com o Espírito Santo, vão ajudar no processo daqueles que estão cegos de nascença. Tremendo, né? E aí, eu fiquei pensando a respeito disso, sabe? Porque é uma grande verdade. Se não fosse na minha vida uma pessoa, a terra com saliva, eu não teria visto a verdade. Se não fosse alguém na vida do Rony, do Kleber, do irmão Fernando, a gente não teria conhecido a verdade. Então, claro, são as mãos do Senhor que estão moldando, porém nós somos os vasos para aquela situação. E então foi muito forte isso para mim, porque muda o entendimento de quando você vai, quando Deus coloca alguém no teu caminho, você de repente lembrar dessa figura da terra com saliva, abrindo os olhos, né? Então é muito forte isso. E aí ele fala, né? Ele faz a lama com a saliva, coloca ali e manda ele se lavar na piscina de Siloé. Siloé significa o enviado, o texto mesmo está falando. Siloé é uma tipificação do próprio Jesus, porque ele é o enviado, o Messias ungido, o santo do Senhor. Então, o que ele está falando aqui? Que alguém vai abrir os olhos da pessoa, porém, para que seja completo, essa pessoa precisa se lavar em Jesus. Então, passar pelas águas do batismo. Passar pelas águas do batismo. Praticamente E se foi o que ele lavar fez.
Querendo ou não, a água praticamente é isso. O lavar exatamente. o Senhor me trouxe isso agora. O lavar ali praticamente foi um batismo, porque o Cristo ele só faz aliança com quem passa pelas águas. Exatamente. Então, na verdade, o Senhor está inaugurando o batismo aqui também. E mostrando que o processo para nós, para os cegos de nascença, para os gentios, ou enfim, ou para as pessoas que não conheceram a verdade desde o começo, alguém vai te alcançar através das minhas mãos, mas você tem que se lavar em mim, para poder ver claro. Então, quando a gente se lava, aí os olhos se abrem perfeitamente, e aí a gente conhece a verdade. E aí a gente começa a caminhar, ter um cristianismo verdadeiro, embasado, sério, honesto. Então, na verdade, irmãos, era isso. A palavra hoje ela não é cumprida, era essa passagem e esse entendimento que eu queria dividir com vocês da lama e da questão das águas, né? Que para muitas pessoas param só na lama, elas não vão às águas, e aí o entendimento fica torto, não enxerga muito bem ainda. A gente precisa descer nas águas tanto no sentido físico como no espiritual, se lavar de Jesus, ler a palavra, ler as escrituras, compreender o Senhor, discernir a voz do Senhor, todo dia se lavar de Jesus completo. E quando a gente faz isso, os nossos olhos se abrem de uma forma que a gente nunca pôde compreender antes. Então, essa passagem do cego de nascença ela tomou uma dimensão bem diferente para mim, no meu entendimento. E sempre que eu vejo que o Senhor ele está me colocando numa situação ali, eu lembro da lama e da mão dele. E essa tipificação ajuda a gente a clarear as ideias, porque às vezes você emocionalmente você não está numa boa hora. Às vezes você vai falar com alguém e você está atribulado e correria e coisa arada e tal, mas de repente você pensa, mas o propósito é esse, é a lama. É ali, ele vai agir. E aí ajuda a gente, né, no entendimento e a você parar e pensar e falar, eu tô aqui não para mim, mas para a glória de Deus. Amém. Amados. Top. Show de bola. Era Nunca tinha essa visto esse raciocínio a respeito dessa passagem aí. Muito, muito top. bacana, né? E Muito, muito ela bom. é como eu falei, você lembrar disso, para mim me ajuda muito, assim, sabe, no meu caminhar, assim, quando eu sempre me lembro disso, porque é aquilo que eu acabei de falar, né? Às vezes a gente tá na loucura mas é nessa hora, muitas vezes, que a gente tem que fazer esse papel de falar e deixar depois o Espírito Santo agir. Ó, o irmão levantou a mão. Ah, eu achei que ele queria falar. Se Fez quiser assim. falar, fica à vontade, Luciano. Não, boa noite, irmãos. Palavra tremenda. Eu botei a mãozinha errada, era para levantar as duas ali, para dar glória a Deus, né, pela vida do irmão aí que trouxe essa palavra aí tremenda, nossa. Como o Rony falou ali, a gente sempre enxerga de um jeito, daí vem o irmão agora e faz a gente enxergar de um outro jeito, assim, cara, é tremendo, cara. Por isso que a Bíblia diz, né, que a palavra, ela se renova a cada dia, né, cara. Poxa, é tremendo mesmo. É sobrenatural, né? O que aquelas palavrinhas ali, quando ela começa a andar, meu irmão, quem tem entendimento, né, entende, né, o que é o espiritual da coisa, né? Mas parabéns aí, mano, que Deus te abençoe e que você continue sempre assim, tá? Falando nisso, a gente tem que combinar aí qualquer hora aí pra gente se reunir, nós todos juntos, né? Uma mesa Verdade. redonda aí, vamos sentar aí e compartilhar essas experiências aí que, poxa, eu acho que vai ser bem legal aí.
É A gente verdade. até conversou esses dias aí, né, Rony? Aham, vamos Pra fazer gente isso mesmo. tentar fazer isso daí, cara. Vai ser tremendo, tá? Top. E enquanto o Luciano tava falando, né? Olha como, cara, isso é o que eu mais gosto de fazer, cara, né? Eu trouxe essa palavra e agora o Luciano falando, né, sobre cada vez que a gente lê, a gente entende de uma forma, mas aí vem o irmão e traz a palavra de uma outra forma e faz a gente enxergar. Aí agora você dizendo, pô, usou o selo como barro. Aí misturado com o Espírito Santo faz a gente enxergar. Bem isso, é bem isso, Glória a né, cara? Deus. É Glória a show. Deus. É bem isso, né, cara? Bem isso mesmo. Glória a Deus. Mas é difícil, né, cara? Deixa eu só encerrar aqui. Obrigado aí, cara.